bem, né? Junto com a criançada. Mas nós estamos aqui, felizes e para prestarmos esse culto a Deus. Eu louvo a Deus por ver a Thaís, a Camila de volta. As duas estão conosco hoje. Amém. Vamos refletir na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 46 até o 48. São 3 versículos aí, 46, 47 e 48. Quando os pequenos é que são grandes. Quando os pequenos são grandes. Lucas 9, do 46 ao 48. A gente está terminando a porção de Lucas que nós vamos estudar nesse momento. Nós começamos há uns 5 meses atrás, no capítulo 4, essa parte do ministério de Jesus na Galileia. E no domingo que vem a gente termina até o versículo 50. Do 51 em diante, a gente vai ver a subida de Jesus para Jerusalém e a gente vai ver bem um pouco mais para frente. Terminando aí o Evangelho de Lucas, esse pedaço do ministério de Jesus na Galileia, nós vamos refletir um pouco sobre uma carta de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses. Então, a partir do 3º domingo de agosto, nós vamos começar a refletir aí sobre a carta aos Filipenses. Alguns falam que é a carta da alegria, mas é a carta da amizade. A carta de um bom amigo. Nós vamos refletir sobre a palavra de Deus aí em Filipenses. Depois de Filipenses a gente volta para Lucas, para a gente ver o ministério de Jesus aí na subida dele para Jerusalém. Vamos ler a palavra de Deus. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhe disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Vamos ver de novo? Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra que fala no nosso coração e nos confronta. Esse trecho nos confronta sobre como que nós somos parecidos com esses discípulos, que ficam o tempo inteiro querendo mostrar que a gente é alguma coisa, e na realidade é o Senhor que é grande, e nós somos seus filhos, e deveríamos honrar ao Senhor da maneira como deveríamos, e quantas vezes nós não fazemos isso. Fala, Senhor, no nosso coração, pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a refletir nela e a tirar dela aquilo que o Senhor quer nos ensinar mais uma vez. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu estou lutando com uma dor na cervical há mais de 20 dias. Está obstruindo aí o mediastino que vai para a mão esquerda. E está um desafio. Mas o Senhor tem ensinado, né? Até esse texto ensina, né? Que a gente não é nada. A gente precisa da graça e da misericórdia de Deus. Em um famoso museu de arte moderna, um grupo de alunos do ensino médio fazia uma visita guiada. Enquanto eles passavam pelas obras, um dos adolescentes percebeu algo estranho. Uma peça em um lugar de destaque, mas num canto da sala,
que era um pano sujo, com alguns rabiscos aleatórios, que aparentemente parecia um trapo jogado e deixado ali por engano. Com curiosidade e certo deboche, ele aponta para o objeto e em voz alta ele diz: "Ah, isso aí não é arte, parece coisa de criança. Aposto que alguém deixou aí por acidente." Mas o guia do museu sorriu e respondeu: "Na verdade, essa é uma das peças mais valiosas da nossa coleção. Foi feita por um artista renomado, que escolheu justamente um pedaço de pano usado para mostrar que o valor de uma obra não está em que o valor de uma obra está em quem a assina e não no pano em si." Então ele completou: "O pano não é bonito, mas quem o tocou, quem o escolheu e quem o assinou é que torna esse pano especial, que faz dele uma obra de arte." Essa lição, para mim, na hora, ecoou a visão de Jeremias, que você deve conhecer muito bem, né? Quando Deus o leva para a casa do oleiro, no capítulo 18, versículo 1 até o versículo 6. E Deus mostra que o oleiro é que molda o barro para fazê-lo virar um vaso. E que o valor do vaso não está no barro, mas está nas mãos do oleiro. E não no barro em si, né? Mais tarde o apóstolo Paulo retoma essa imagem do vaso e aprofunda o contraste. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve: "Nós temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós." Em outras palavras, não é o vaso que impressiona, mas o tesouro que ele carrega. No reino de Deus, a grandeza não está na embalagem, ela está na presença do Senhor, que habita em nós, que nos molda e que nos escolheu, apesar do vaso ser de barro, apesar da coluna estar doendo, apesar da nossa insignificância. É o Senhor que nos escolheu, e a glória é dele e não nossa. Essa é a lógica do reino. Os discípulos estavam errados em debater quem seria o maior. Na realidade, esse momento era para glorificar o Filho de Deus, que tinha acabado de parar o discurso e chamado a eles, e dito a eles no discurso anterior, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens. Jesus precisou dar uma lição a eles e também a nós, de que não somos valiosos em nós mesmos, por sermos grandes, puros, bonitos, ocuparmos uma posição social elevada, de destaque, mas porque nós somos escolhidos e tocados por Jesus. O ser humano, por melhor que ele seja, por mais importante que ele seja, 1 dia, 2 dias, 3 dias depois da sua morte, se não for devidamente sepultado, ele começa a cheirar mal e a se decompor. A criança no texto de Lucas não tem prestígio algum, mas quem a escolheu em nome de Cristo acolhe o próprio Cristo e, em consequência, o próprio Pai. A grandeza não está em quem nós somos para o mundo, mas em quem nós somos para Jesus. E é isso que redefine tudo. Essa é a lógica invertida do reino. O menor que é o maior. O último que é o primeiro. E aqueles que o mundo ignora são, na verdade, os que Deus coloca no centro. Jesus usa uma criança para confrontar a lógica dos discípulos e a nossa própria lógica. E mostrar que o reino de Deus, que no reino dele, grandeza não se mede por status, por influência ou por destaque, mas por humildade, por serviço e por acolhimento. Essa é a grande lição de Lucas 9,
do versículo 46 a 48. A verdadeira grandeza aos olhos de Deus é encontrada na humildade daqueles que se esvaziam e acolhem os que têm a oferecer, porque foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele se humilhou, se esvaziou, se fez servo, se entregou voluntariamente naquela cruz. Então, a partir desse contraste, nós vamos refletir sobre os 3 aspectos dessa inversão de valores no reino de Deus. Primeiro ponto, então, o versículo 46, quando o orgulho compete por lugar. Quando o orgulho compete por lugar. Imagine a tensão que tomou conta do grupo de discípulos logo após as palavras de Jesus no versículo anterior. Ele havia dito com seriedade e clareza: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. O texto nos informa que eles não entenderam o que Jesus queria dizer e tinham medo de perguntar, porque talvez entenderam e não queriam aceitar, né? O ambiente era de silêncio, confusão e até um certo constrangimento. E qual que é a primeira fala registrada depois daquela cena tão densa? Uma discussão entre eles sobre quem seria o maior. Veja se tem lógica uma coisa dessa. Jesus acaba de falar seriamente com eles que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, e a próxima discussão entre eles era discutir olhando um para o outro, tentando ver qual deles que era o maior. Essa sequência é tão surpreendente quanto reveladora. Como que é possível que diante do anúncio do sofrimento do seu Senhor, os discípulos estejam preocupados com posição, com reconhecimento e com poder? Essa discrepância revela algo profundo sobre o coração humano e levanta perguntas importantes aí. Quantas vezes o nosso ego fala mais alto, justamente nos momentos em que nós deveríamos estar ouvindo com reverência aquilo que o Senhor quer falar conosco? Quantas das vezes nos preocupamos com o nosso lugar, quando Cristo está falando da cruz e Ele deve ser o centro? A discussão entre eles é a expressão visível de um problema invisível, que é o orgulho no coração. Os discípulos estavam cheios de vaidade e de soberba. A sua ambição refletia o desejo de proeminência, de ser o maior, de ser o centro, de ser maior do que os outros que também eram discípulos. Essa ambição brotou até mesmo sob a influência do esplendoroso ensinamento de Jesus. Isso mostra a profundidade da raiz do orgulho. Ela pode crescer mesmo em solo santo. Mesmo perto de Jesus, mesmo caminhando com Cristo, o orgulho pode brotar de um coração desatento. A incoerência é chocante. Enquanto Jesus se dirige ao sofrimento, à humilhação, à cruz, os discípulos se dirigem à sua autopromoção, à vaidade e à glória pessoal. De um lado, o maravilhoso autossacrifício de Cristo, do outro, o vil egocentrismo dos discípulos. O orgulho é uma peste persistente que se disfarça e se infiltra até nos ambientes mais espirituais. O comentarista Riley afirma com muita propriedade que nenhum ídolo tem recebido tanta adoração quanto o próprio eu, quanto o ego. E é esse ídolo silencioso que disputa espaço nos corações, mesmo daqueles que caminham ao lado do Senhor. Quando a gente olha para esses discípulos, a gente vê o espelho da nossa própria condição. Nós queremos servir a Deus, sim, mas frequentemente, desde que sejamos vistos, reconhecidos e exaltados pelos homens, né? Isso revela um coração mais preocupado com projeção do que com obediência. Hoje a gente falava sobre isso na escola bíblica dominical, o quanto a gente gosta de ganhar um tapinha nas costas, né? O quanto que a gente fica contente quando alguém
elogia o nosso trabalho. É porque o nosso coração está valorizando mais as coisas dessa terra do que o autor da vida, que é o Senhor. A advertência das Escrituras é clara. Provérbios 16, 18 diz que a soberba, ela precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. O caminho do reino não é o da exaltação humana, mas o da humildade voluntária. O verdadeiro discipulado começa quando nós deixamos de nos comparar para começarmos verdadeiramente a servir. O orgulho não apenas distorce a nossa percepção de grandeza, mas também rompe silenciosamente a nossa comunhão com Deus. Ele nos faz esquecer de onde nós viemos, para onde nós vamos e, principalmente, quem é que realmente sustenta a nossa vida. Ao buscarmos projeção pessoal, nós deixamos de olhar para Cristo e passamos a olhar para nós mesmos ou para os outros com olhos de competição, para tentar descobrir quem que é o maior, quem que é o melhor. Nos tornamos semelhantes aos discípulos naquele momento. Não é Cristo que importa, não é o outro que importa. Quem importa é apenas o eu. Eu sou o melhor. Não Cristo, não o outro. É aquele que usa o versículo e diz, né, que eu cresça e Deus diminua, né? Já pensou a que ponto o nosso ego e a nossa soberba pode nos levar? Essa é a raiz da idolatria. Tomar o lugar de Deus no coração. Colocar eu como centro e não Deus como centro. E a idolatria do eu é uma das formas mais sutis de rebelião contra Deus. Não se manifesta com imagens ou sacrifícios visíveis, mas com atitudes, com motivações, com comparações silenciosas. Irmãos, Deus não ignora isso. Deus está atento a todas as coisas que acontecem. Nós vemos o Salmo hoje que refletia naquele povo que estava com a boca cheia de carne das codornizes que Deus mandou, e mesmo assim estava se rebelando contra Deus e murmurando, e Deus os castigou. As Escrituras são firmes ao condenar esse tipo de altivez. Em Isaías capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz: os olhos altivos dos homens serão abatidos, a arrogância dos homens será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Tiago também nos exorta, em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E esse resistir é muito mais do que desaprovar, é opor-se ativamente. Deus, na sua santidade, não pode pactuar com o orgulho humano. E quando o eu se torna o centro, a cruz de Cristo se torna periférica e se torna desnecessária para mim. Perdemos de vista o caminho estreito e passamos a disputar espaço num caminho largo, onde só há vaidade. Mas a graça do Evangelho não deixa o orgulhoso sem esperança. Cristo não ignorou a disputa dos discípulos. Ele a confrontou com paciência e mais uma vez carinhosamente ensinou, utilizando um exemplo naquele instante. Ele não abandonou seus amigos vaidosos, ele não trocou de discípulo, porque aqueles discípulos estavam sendo arrogantes demais. Ele os chamou para perto. Essa é a glória do Evangelho. O Evangelho confronta o nosso pecado, mas o Evangelho estende a graça de Deus para restaurar a vida do caído. Ele os chamou para perto, colocou uma criança no meio e mostrou um novo caminho. É assim que ele faz conosco, quando a nossa vaidade nos afasta, a misericórdia de Deus nos atrai para perto dele. O caminho da cruz é o caminho do arrependimento. E arrependimento começa quando paramos de competir uns com os outros e começamos a nos curvar diante de Jesus. Quando nós deixamos de medir a nossa importância pelo reconhecimento humano e nós passamos a encontrar segurança em sermos recebidos por Jesus, em termos sido comprados por Jesus,
em que Cristo se deu naquela cruz no nosso lugar. Ele é que é precioso, não eu, não as minhas ações. Aliás, nós começamos a quebrar esse ídolo do coração quando nós começamos a colocar o outro em lugar superior ao nosso. É o que nós lemos agora há pouco. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um ou os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele começa a descrever o que Cristo passou por nós, em Filipenses 2, do 3 até o 5. Essa é a espiritualidade do reino. Viver dia a dia com o coração abaixado e os olhos atentos para servir o próximo, não para disputar lugar com ele. E isso se manifesta nas coisas mais simples do dia a dia. Quando nós abrimos mão da última palavra num conflito. Quando nós escolhemos ouvir, em vez de argumentar e mostrar a nossa opinião sobre aquilo. Quando nós celebramos o sucesso do outro sem inveja, sem querer expor o nosso sucesso naquele momento da conversa, só porque o outro está contando algo que o tornou bem-sucedido. É quando nós servimos em silêncio, sem aplausos, sem receber nada em troca por aquilo. Quando nós consideramos a necessidade do irmão como mais importante do que a nossa própria necessidade. Essas pequenas atitudes não são fracas. São revoluções de humildade no nosso cotidiano. São o caminho da cruz, vivido debaixo da graça, com os pés no chão e o coração debruçado aos pés de Jesus. E é nesse chão da humildade que floresce a verdadeira comunhão com Deus e com o próximo. E é aí, nesse lugar pequeno, que a grandeza do reino se revela. Essa segurança não está em ser o maior, mas em pertencer àquele que é o Todo-Poderoso e glorioso e grandioso Rei do Universo. A grandeza verdadeira no reino não é um troféu conquistado para ser exibido numa prateleira para todo mundo que passar por perto, mas é um lugar dado pela graça de Deus àqueles que se tornaram pequenos diante de um reino eterno e glorioso do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, ouça de novo as palavras do nosso Senhor, do último versículo aí. Aquele que entre vós for o menor de todos, esse que é grande. E é nesse caminho de arrependimento, de humildade, de confiança em Cristo, que nós encontramos descanso para a alma, cura para um coração dividido e libertação desse ídolo tão destruidor do nosso coração, que é o ídolo do próprio eu. Diante do orgulho disfarçado em nossos corações, Jesus não se afasta. Ele não rejeita os discípulos por causa da vaidade deles, mas ele ensina com graça. Ao invés de gritar, de expulsar, ele chama. Ao invés de apontar o dedo, de acusar, ele usa um exemplo para ensinar. Jesus, com ternura e autoridade, traz ao centro da roda uma criança. Por que uma criança? Alguém sem status, sem influência, sem poder. É assim que ele confronta o nosso orgulho, colocando diante de nós aquilo que o mundo despreza e dizendo: é assim que o reino funciona. Se você vai viver nesse reino, você precisa aprender as regras e as normas desse reino. A verdadeira grandeza não está em subir posições, mas em acolher com humildade aquilo que ninguém quer ver. Na sequência do texto nós vamos ver isso. Os valores do reino são diferentes dos valores humanos. Olha novamente para o texto aí, versículo 47 e a primeira parte do versículo 48. Quando o reino valoriza aquilo que o mundo despreza.
Mas Jesus, sabendo o que passava no coração dos discípulos, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus, conhecendo os pensamentos do coração daqueles discípulos, ele não responde com dureza, mas com um gesto pedagógico profundo. Ele toma uma criança, provavelmente uma criança presente no ambiente, e a coloca do seu lado. Isso, num contexto judaico, era algo inusitado. Crianças, na cultura da época, não tinham prestígio nenhum. Eram vistas como dependentes, frágeis, sem poder ou valor social. Conversando com a minha mãe um tempo atrás, ela disse que na década de 60, né, quando ela era criança, quando chegava alguém em casa, as crianças tinham que ficar trancadas no quarto. E tinham muitas, né? Eram 10 filhos. Os visitantes almoçavam, comiam, contavam histórias, e depois que todo mundo terminava de almoçar e conversar, que saíam, é que as crianças vinham de lá para almoçar e para comer. Se na época dela as crianças já eram tratadas assim, imagina nessa época de Jesus. Não tinha o poder, não tinha o valor social. Diferente de hoje, né? Em que a criança é valorizada, a criança é até consultada nas rotinas familiares, né? Lá naquele cenário, elas não eram nem contadas entre os adultos, né? E, no entanto, é essa figura invisível que Jesus escolhe para ensinar sobre quem verdadeiramente é grande no reino de Deus. Ao colocar a criança no centro e afirmar que recebê-la em seu nome é o mesmo que receber a Jesus, Jesus está redefinindo os critérios de valor e de grandeza. A cultura ao nosso redor exaltava poder, idade, influência, mas o reino de Deus exalta o humilde, o pequeno, o que depende, o que se entrega com simplicidade, o que não tem valor nenhum diante dos homens. Esse gesto simples de Jesus revela uma lógica totalmente oposta ao pensamento dos discípulos. Enquanto eles discutiam quem era o maior, Jesus estava ensinando que a verdadeira grandeza começa quando se aprende a receber e acolher aqueles que não têm nada para oferecer. Receber uma criança em nome de Jesus não é algo apenas social. É um ato espiritual. É reconhecer Cristo na fraqueza. É honrar a imagem de Deus naqueles que o mundo ignora. E mais, quem recebe a criança, isto é, quem acolhe o pequeno, o humilde, aquele que o mundo despreza, não está apenas recebendo a Jesus, mas o próprio Pai que o enviou. Há uma conexão profunda entre humildade, serviço ao próximo e comunhão com Deus, nesse exemplo que Jesus nos dá. Não é possível viver perto de Deus desprezando aqueles que a gente julga que são menores, menos favorecidos do que nós. A espiritualidade cristã não é medida pelo quanto nós falamos de Deus, mas por quem nós somos capazes de receber no nome de Jesus. É exatamente isso que Jesus fez em seu estado de humilhação. Ele se esvaziou de sua glória, assumiu forma de servo, veio habitar entre os pequenos e desprezados desse mundo. Filipenses 2, do 6 ao 8. Ele não apenas falou sobre humildade, ele encarnou a humildade, o Filho eterno, o Deus presente, que tinha comunhão perfeita com o Pai, não hesitou em nascer humano numa manjedoura, em tocar leprosos, em conversar com marginalizados, em lavar os pés dos vaidosos discípulos, em se entregar por pecadores que iam para o inferno e agora podem novamente ter um relacionamento com Deus. Cada passo de Jesus em direção à cruz foi um passo de rebaixamento voluntário. Não porque ele valesse menos, mas porque ele escolheu nos valorizar.
Ele acolheu aqueles que o pecado descartou. Ele deu nome aos que não tinham identidade. Ele abraçou os que estavam eternamente separados de Deus, sem possibilidade de restauração. E quando ele faz isso, ele estava revelando o coração do Pai, um coração de amor. Por isso, quem vive em comunhão com Cristo não pode viver olhando apenas para si mesmo, alheios às necessidades dos outros, alheios aos pequenos do reino. Seguir a Jesus é assumir a sua postura de serviço, é sair dos pedestais do ego, se inclinar diante dos necessitados, dos perdidos, das crianças, dos frágeis, dos esquecidos. É entender que o Evangelho não nos posiciona acima dos outros, mas abaixo dos outros. Aquele que quer ser o primeiro deve ser o último. Aquele que quer ser servido deve servir. Aquele que quer honrar a Jesus precisa se entregar. Isso não é um discurso, uma fala socialista, que quer pregar uma ideologia que não tem nada a ver com a realidade. Isso é uma entrega genuína, porque nós sabemos quem nos amou e se entregou por nós. Nós valorizamos quem nós servimos, e por causa disso, é melhor servir a Ele a ser subjugado e condenado com o mundo. Esse é o chamado do reino, receber em nome de Cristo aqueles que o mundo rejeita, e com isso receber o próprio Cristo. Eu não sei de onde que quem não conhece a Cristo fala que a igreja evangélica é uma igreja que exclui as pessoas, é uma igreja que é preconceituosa. Não existe lugar no mundo que recebe com mais amor e carinho pessoas que necessitam da graça e da misericórdia de Deus do que a igreja de Cristo. Eu nunca vi na igreja ninguém sendo rejeitado por causa da posição social que ele leva, por causa da situação social que ele está, por causa da condição que ele vive naquele momento. Não existe nenhum pecado que chegue aqui na igreja e é rejeitado pela igreja do Senhor. A palavra de Deus confronta o pecado e leva ao arrependimento, e leva a buscar a Cristo verdadeiramente. Mas o ser humano não é rejeitado pela igreja de Cristo. Do contrário, o Senhor Jesus fez isso, ele estendeu a mão àquele que mais precisava de misericórdia. Até agora a gente viu, há poucos capítulos atrás, versículos atrás, Jesus estava sendo escorraçado pelos fariseus, porque ele estava sentado à mesa, comendo com publicanos, com cobradores de impostos, com pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Esse ensino é um golpe frontal no nosso coração, por causa da nossa ambição espiritual. Enquanto o mundo ensina a subir para ser visto, Jesus ensina a descer para aprender a servir. Enquanto o mundo diz, mostre o seu valor, Jesus diz, honra aqueles que ninguém valoriza. Quando foi a última vez que você acolheu alguém que não tem nada para te oferecer em troca? Você mede o valor das pessoas pelo que elas têm ou por quem as escolheu? Você se sente mais à vontade entre os influentes ou entre os esquecidos? Tem espaço na sua casa, no seu ministério, na sua vida, para os pequenos do reino? Ou você tem muito mais facilidade de servir quando você será aplaudido, notado por alguém que você julga ser mais importante? São perguntas duras, mas são perguntas que levam a refletir onde está verdadeiramente o nosso coração. Receber uma criança em nome de Jesus é mais do que um ato de carinho. É uma declaração de lealdade ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao reino de valores invertidos. Um reino em que os que não têm lugar no mundo são colocados no centro por causa de Jesus. O reino de Deus, ele não opera segundo os critérios da meritocracia humana, mas da graça soberana de Cristo, que escolhe e valoriza os pequenos. Jesus não apenas nos chama a acolher os que o mundo despreza, ele redefine o que é grandeza à luz do Evangelho. Ao colocar a criança no centro e afirmar que acolhê-la
é acolher a Ele próprio. Ele está pavimentando o caminho para uma afirmação ainda mais radical, a última do texto de hoje, que é a última frase do texto aí no versículo 48. Aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Com isso, Jesus não apenas confronta a lógica do mundo, ele inverte essa lógica completamente. O ponto 3, quando o menor se torna o maior. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Jesus encerra o seu ensino com uma afirmação que parece contradizer tudo que o mundo entende por grandeza. O menor entre vocês, que é o grande. É exatamente nessa inversão que está o coração do reino. O critério de Deus para reconhecer a grandeza não é a elevação pessoal, mas é a disposição de descer, de se humilhar, de servir, de cuidar daqueles que ninguém está vendo. Na cultura da época, crianças eram invisíveis, não tinham voz, prestígio, relevância social. Não havia qualquer expectativa de valorização pública sobre elas. Ninguém ia bater palmas para alguém que acolhesse uma criança. É exatamente esse símbolo, o menor entre todos, que Jesus traz para o centro, para ensinar sobre verdadeira grandeza. A grandeza, segundo Jesus, não está em disputar posição, mas em identificar-se com os mais humildes entre os filhos de Deus. É alguém que voluntariamente desce para servir, em vez de subir para ser servido. A criança representa todos os que o mundo ignora, e é com eles que Cristo se identifica. O Senhor Jesus identificou conosco, que éramos rejeitados por Deus, que estávamos condenados à morte. Um Deus todo-poderoso que se importou com alguém insignificante como eu. A afirmação de Jesus é mais do que uma lição de ética cristã. É uma revelação lógica do reino de Deus, que se manifesta em humildade prática, no serviço abnegado e no abandono da busca por reconhecimento. Novamente, irmãos, o orgulho é um ídolo resistente e que precisamos constantemente orar por um espírito humilde, que não busca os primeiros lugares, mas que se alegra em tomar o lugar mais baixo, à semelhança de Cristo. Ao afirmar que o menor entre vós, esse que é o grande, Jesus não apenas desafia as estruturas humanas de poder, ele as desmantela e reconstrói tudo sob o olhar da cruz. Ele redefine grandeza não como ascensão, mas como descida voluntária em amor. O verdadeiro grande não é o que conquista posição, mas o que abandona privilégios para servir e servir de verdade. Como o próprio Jesus declarou, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. A grandeza do reino é medida pela conformidade com Cristo. E Cristo se esvaziou. Filipenses 2:7. Assumiu a forma de servo. Humilhou-se até a morte. Isso não é uma exceção para os heróis espirituais. É o padrão para todos os seus discípulos. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O caminho da humildade não é uma entre várias opções do discipulado. É o único caminho legítimo para quem deseja andar verdadeiramente com Jesus. Precisa negar-se a si mesmo a cada dia, tomar a cruz e seguir a Ele. Irmãos, não basta admirar a humildade de Cristo, é preciso imitá-la. Não basta aplaudir a sua entrega, é preciso segui-lo na mesma trilha estreita. O reino não se revela nos palcos da glória humana, mas nos bastidores do serviço escondido, no acolhimento dos pequenos, na renúncia silenciosa. E é ali, nesse caminho aparentemente inferior, que nós encontraremos a presença do Cristo exaltado.
estaremos imitando o nosso Senhor. Seja honesto e responda isso para você mesmo. O que você tem buscado no reino? Visibilidade ou estar disponível para servir? Você está disposto a ser o menor, contanto que Cristo seja visto como o maior? Tem servido aos pequenininhos de Jesus ou apenas aqueles que podem te retribuir? A grandeza no reino de Deus não é conquistada com ambição, mas recebida com humildade. Não se trata de ser o mais forte, o mais conhecido, o mais bem-sucedido, mas de estar disposto a se curvar, como Cristo fez, e amar como Cristo amou. As perguntas dos discípulos permanecem vivas no nosso tempo. Quem é o maior? E ainda que formulada de outras maneiras, nos nossos corações, nos nossos círculos sociais, nas nossas igrejas, essa busca por reconhecimento, por influência, por importância, continua sussurrando. Mas Jesus não ignora esse conflito. Ele expõe. E mais, ele muda e transforma esse pensamento. Nesse curtíssimo diálogo com os discípulos, o Senhor redefine o que significa ser grande. Ele nos mostra que no reino de Deus, a grandeza não se impõe, ela se abaixa. Não se conquista pelo poder, mas se revela na fraqueza, na humildade, no serviço silencioso. Essa passagem nos confronta com perguntas que a gente não pode evitar. O que nós temos buscado com mais força? Exaltação ou entrega? Como nós temos medido a importância das pessoas ao nosso redor? Em que baseamos a nossa identidade? Na aprovação dos homens ou no chamado de Jesus? Só o maior no reino é aquele que se faz menor. Então nós precisamos olhar para Jesus e imitar o Senhor Jesus, o maior de todos, que se fez servo, que tomou sobre ele a cruz e que agora nos convida a segui-lo nesse caminho doloroso via a cruz do Calvário. A grandeza do reino não é visível aos olhos do mundo. Está em quem recebe uma criança em nome de Cristo. Está em quem serve sem ser visto. Está em quem abre mão de si próprio para acolher o outro. Está em vasos de barro que carregam um tesouro precioso por dentro. Essa é a boa notícia. Não precisamos parecer fortes para sermos usados por Deus. Não precisamos ser os maiores para sermos recebidos por Ele. Fomos escolhidos por Jesus, moldados pelo Pai, habitados e transformados pelo Espírito Santo. Nele, em Jesus, até o pequeno se torna grande. Então, que tipo de grandeza que nós devemos perseguir dia após dia? Talvez hoje seja o dia de abandonar a corrida pelo primeiro lugar e se lançar de novo aos pés do Mestre. Porque é ali, prostrado diante de Jesus, que nós encontraremos a verdadeira identidade. Não como quem compete, mas como quem é grato por aquilo que recebeu. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Nós vamos orar e vamos cantar, encerrando o nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra nós nos curvamos. Eu sei que hoje nós somos confrontados com a verdade de que muitas das vezes a gente tem buscado grandeza, enquanto nós deveríamos buscar servir ao Senhor de verdade. Nós buscamos reconhecimento, quando nós deveríamos buscar rendição. Nos perdoa, Senhor, pela ambição disfarçada de zelo, pela vaidade disfarçada de espiritualidade. Como os discípulos, tantas vezes nós discutimos quem é o maior, mesmo caminhando ao lado do Cristo crucificado. Mas hoje, Senhor, nós ouvimos a Tua voz e nos lembramos das palavras do salmista no Salmo 131, quando ele ora dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas,
nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, Senhor, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Nos ajuda, Senhor, a orar genuinamente como teu filho orou nesse salmo. Nós queremos aprender de ti, Jesus, a sermos mansos e humildes de coração, como o Senhor é. Queremos acolher os pequenos, a servir a qualquer um que o Senhor mandar que sirvamos, a andar com os humildes, a sermos humildes, parecidos com Jesus. Queremos nos tornar como crianças, não para sermos vistos como fracos, mas para sermos recebidos pelo Senhor e por meio do Senhor, sermos recebidos pelo Pai. Nos ensina, Senhor, a viver essa lógica invertida do teu reino. Que nós sejamos vasos de barro, sim, mas cheios do teu Santo Espírito. Que a nossa grandeza não esteja em nós mesmos, Senhor, mas no fato de que nós somos transformados e mudados pelo Senhor e somos cheios de ti. Recebe, Senhor, essa igreja como um povo que se rende e se entrega ao Senhor. E nos ajuda a viver conforme a tua palavra, para a glória e louvor do teu nome. É no nome do teu Filho Jesus, aquele que era, que é e que há de voltar, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, vamos cantar.